Seu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o seu poder. Pedimos e nos responde. Responde agora ao nosso clamor. O seu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o seu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora ao nosso clamor. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo. Seu Espírito resplandece em nós. Podemos ver o seu poder. Pedimos e tu nos responde. Responde agora ao nosso clamor. Que o Espírito de Deus esteja no nosso meio. Aleluia. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque ele amou. Eu não sou o que eu devia. E mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele dobrado de eu sou pai, ele é filho.
assim, oh Deus, e mesmo assim Ele me abraçou. Eu sou pequeno, Ele não grande, oh Deus do céu. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tem Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que tem Ele me deu. Tudo que tem Ele, é Ele que dá. Aleluia. Vamos aplaudir Ele bem forte. Louvado seja Deus. O Evangelho, biografia de Cristo Jesus, escrito por Lucas, capítulo 7, versículo 36. Tem uma história aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que diz assim: que roubou-lhe um fariseu e comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas e a enxugar-lhes com os seus cabelos, ou com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro, o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei na sua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e moço enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo
mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com ungüento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecado perdoa? E ele disse à mulher: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Ponto final. Esse texto, de uma forma geral, nos comunica a priori o poder da consciência. Jesus propôs uma parábola para que Simão, o fariseu, pudesse refletir em tudo que estava acontecendo dentro da sua casa. Porque às vezes as coisas estão acontecendo bem debaixo dos nossos olhos, a gente não percebe, né? Está acontecendo dentro de casa e a gente não vê. Mas Jesus propõe uma reflexão ali, uma mesa, um jantar, um fariseu, possivelmente os seus discípulos, uma mulher chorando atrás de Jesus, aos seus pés, com um vaso, pequeno frasco, com ungüento, óleo, uma cena até complicada de se imaginar, e uma murmuração no coração do fariseu, pensando: se esse fosse profeta, certamente ele saberia quem é essa mulher, porque ele não é profeta. Se fosse, saberia. Essa mulher é uma pecadora. Como quem diz, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer este ato. E Jesus vira para a mulher, respondendo ao fariseu, exatamente como nós lemos. Por que esse texto nos apresenta, ou nos comunica, ou nos fala sobre o poder da consciência? Porque, meu irmão, de fato, vamos ser sinceros, todos nós somos muito perdoados. Jesus propõe essa parábola dizendo assim: um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 moedas de prata, o outro só devia 50 moedas de prata. Nenhum dos dois tinha como pagar. Aí o credor disse assim: vocês estão perdoados, não me devem mais nada. Jesus perguntou a Simão: Simão, qual dos dois vai amar mais o credor? O que devia 500 moedas de prata ou o que devia só 50? Aí Simão, o fariseu, disse: eu tenho para mim que quem mais vai amar o credor é aquele que mais foi perdoado. Jesus falou assim: você julgou muito bem. Porque aquele a quem muito é perdoado, muito ama. E essa mulher está fazendo o que ela está fazendo aqui hoje, porque ela se sente muito perdoada. Quando eu sugiro a nossa reflexão nessa noite, que esse texto nos revela o poder da consciência, é porque se nós tivermos consciência, todos nós saberemos que a semelhança dessa mulher, todos nós fomos muito perdoados. E o nível da nossa entrega e da nossa dedicação está atrelado ao nosso nível de consciência do quanto nós fomos perdoados. A minha dedicação, a minha entrega, o meu interesse, o meu louvor, o meu amor, a minha dedicação, a minha sinceridade, a minha força de vontade, o meu comprometimento com isso que eu estou vivendo na presença de Deus está atrelado ao meu nível de consciência do quanto eu fui perdoado, de onde Ele me tirou e da transformação que Ele realizou em mim. Porque uma coisa é certa: todos nós fomos muito perdoados
nem todos nós temos a consciência de que foi muito perdoado. Por isso, muitas vezes tratamos com descaso, por isso, muitas vezes tratamos com desleixo, por isso, muitas vezes tratamos relaxadamente. Nos falta consciência de que nós fomos a semelhança desta mulher pecadora, muito perdoada. Nós fomos arrancados da garra da morte. Aliás, Paulo, quando vai escrever sobre isso em Filipenses capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos. Existíamos? Sim, existíamos. Mas vivíamos? Não vivíamos. Então Paulo usa o seguinte jogo de palavra: estando vós mortos em vossos delitos de pecado, ele veio, Cristo veio e vos vivificou, nos trouxe a vida, nos acordou, nos despertou. Porque o que imperava sobre nós era o castigo da morte, mas em Cristo nós encontramos a vida, bendito seja o seu nome. E não é uma vida qualquer não, é uma vida em abundância, porque está escrito: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Diferente do inimigo, que veio para matar, roubar e destruir. Quer te ver morto, quer te ver destruído, quer te ver fracassado, quer te ver sem nada, roubado, fragmentado, caído, jogado ao chão. Esse é o desejo dele, o problema dele, porque nós não temos nenhum compromisso com ele. O nosso compromisso é com aquele que pode nos trazer a vida e a vida em abundância. Então a nossa entrega está atrelada ao nosso nível de consciência. Por quem está consciente de quem foi muito perdoado, muita entrega. E qualquer momento que nós estamos em comunhão, entregando alguma coisa para esse Deus que morreu e ressuscitou, como nós pregamos no dia de ontem de Páscoa, Cristo vive, aleluia. Se cremos assim, então nós entregamos a Ele o nosso louvor, a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa vida, a nossa alma, a nossa história, entregamos tudo para Ele. Porque nós acreditamos que a semelhança dessa mulher, a gente foi muito perdoado. Ele nos livrou de lugares inimagináveis. Quem sabe dentre nós, hoje aqui, tem pessoas que, se não fosse a mão de Cristo, já nem vivo estaria mais. Se não fosse o poder libertador de Jesus, estaria agora no mundo perdido das drogas, caído, viciado, perturbado, na prostituição, longe da vida, mas abraçado com a morte. Mas, porém, nós tivemos um encontro com esse Deus que nos livrou dessa bagaceira inteira e disse: meu filho, em mim você tem vida. Aleluia. E eu reconheço que eu fui muito perdoado. Por isso a minha entrega tem que ser a semelhança dessa mulher, tem que ser sincera, tem que ser intensa, tem que ser verdadeira. Eu não posso, meus irmãos e minhas irmãs, tratar um momento como esse de forma relaxada. A minha entrega tem que ser sincera e total, como alguém que tem consciência que foi arrancado das garras da mão do diabo e trazido, transportado para o reino do Filho do seu amor, para essa maravilhosa luz, aonde eu encontro paz e alegria. E junto a vocês podemos celebrar o nome do nosso Deus, podemos cantar a Ele. Antes quem estava amarrado, agora está livre. Antes quem estava emudecido pela sua própria culpa, agora está livre para cantar e adorar a esse Deus. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que o nosso nível de entrega está atrelado ao nosso nível de consciência. Quanto você imagina que foi perdoado? 50 moedas de prata ou 500 moedas de prata? Eu nem teria moedas de prata para dizer, para falar a verdade, de tão perdoado que eu fui. Eu nem sei o que é isso, moeda de prata. Porque eu estava completamente perdido. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não conheço muita gente aqui, mas sei mais ou menos a história de alguns. Eu posso confirmar
afirmar aqui que muitos, a semelhança de mim e a semelhança dessa mulher, também foi muito perdoado. Por isso a minha proposta aqui nessa noite é para que a gente entregue tudo, irmão. Venha sem reserva. Venha com o Evangelho com os dois pés. Venha e traga não só o corpo, traga a alma, traga o coração, traga a mente, traga tudo que você puder. E diga: Deus, eu estou aqui para te entregar o meu melhor louvor, eu estou aqui para te entregar a minha melhor adoração, eu estou aqui para te entregar a minha alma, a minha vida, a minha família, a minha casa, a minha história, a minha empresa, seja lá o que for, entrega tudo, meu irmão. Entrega tudo, porque você foi muito perdoado. Em segunda instância, esse texto nos fala sobre o poder do hábito. A gente pensa que hábitos não são importantes, mas vou dizer uma coisa para você: todo hábito gera uma habitação. Quais são os hábitos propostos nesse texto? Água para lavar os pés, beijo no rosto, ósculo santo, como é tratado no texto, e óleo sobre a cabeça. Como é que funcionava? Funcionava assim: na casa do judeu, ele estava lá, chegava um convidado. Quando o convidado chegava, se fosse uma casa de alguém que tivesse muito dinheiro, o servo chegaria com uma bacia de água e lavaria os pés do convidado. Se fosse uma família menos favorecida, o próprio anfitrião pegava a bacia com água e lavava os pés do convidado, como quem diz: você é muito bem-vindo aqui. Pode entrar, a casa é nossa. Era assim que se dizia bem-vindo. Por quê? As cidades de Israel, principalmente a parte do norte, onde fica Cafarnaum, Nazaré, Caná da Galileia, que são cidades mais pobres, eram tudo terra batida, e o pé chegava empoeirado. E o bem-vindo do anfitrião era água na bacia e lavar os pés. É por isso que em João capítulo 13, não encontrando ninguém para lavar os pés, Jesus diz: bom, eu vou ter que lavar o pé de vocês então, né? Para dizer que vocês são bem-vindos aqui. Então isso é um hábito. O beijo no rosto é para dizer assim: ó, nós temos comunhão fraterna. Você é como se fosse da minha família. Sabe aquele amigo que é mais chegado do que irmão? Zé Oriente, que você se alegra em encontrá-lo, você se alegra em recebê-lo na sua casa. Poxa Deus, que legal você vir na minha casa. E o beijo no rosto, o ósculo santo, era um hábito comum entre os judeus, como quem diz: você faz parte da minha família, cara, pode chegar. E o óleo, que também era o terceiro ato de recepção, era para concordar que aquele convidado era um convidado de honra. Essa mulher está chorando aos pés de Jesus. Essa mulher está beijando os pés de Jesus. E essa mulher está com um vaso, um pequeno vaso com óleo, com unguento, ungindo os pés de Jesus. No pensamento, Simão diz: se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher. E é por isso que Jesus propõe a parábola dos devedores e do credor. Mas o texto diz assim, voltando-se para a mulher, pensa, eles estão no jantar, sentados à mesa, talvez não como aqui no ocidente, mas no estilo oriental, sentado à mesa. Por trás de Jesus tem uma mulher que não para de chorar, em pleno jantar. E ela pega os seus próprios cabelos e seca os pés de Jesus. É uma cena muito difícil de imaginar, eu concordo. Mas a Bíblia diz que Jesus, voltando-se para ela, olhando para trás, voltando, disse a Simão, o fariseu que estava do outro lado: Simão, eu entrei na sua casa. E você sabe que o costume do nosso povo era água para os pés, beijo no rosto e óleo na cabeça, mas você não fez isso. Você não fez o que você deveria ter feito. E esta mulher, desde quando eu cheguei aqui, ela está lavando os meus pés com suas lágrimas.
está secando com os seus cabelos. Você não me deu nem um beijinho no rosto, Simão, mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Você está aí julgando ela, repreendendo ela, dizendo que ela é pecadora, mas você, Simão, não cumpre aquilo que você precisa cumprir. Você não faz aquilo que precisa fazer e fica ainda julgando as outras pessoas, Simão. Cadê meu óleo, Simão? Cadê meu beijo? Cadê a água? Cadê o meu bem-vindo? Você não trouxe, Simão, mas essa mulher trouxe. Você, Simão, não está fazendo aquilo que é habituoso ao nosso povo. Por causa desse hábito, Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados, filho. Aliás, não, a tua fé te salvou. Todo hábito gera uma habitação. Deixa eu te fazer uma pergunta, com todo amor e respeito. Segundo os seus hábitos, quem é o morador dessa habitação? Porque se eu tenho o hábito de contar mentira, nós sabemos quem é que vai habitar nessa habitação. Se eu me aproprio indebitamente daquilo que não é meu, seja lá o que for, a gente sabe que este hábito vai gerar uma habitação e o morador vai morar ali. Se eu trato relaxadamente o que eu deveria tratar com excelência, se este é o meu hábito, eu estou construindo uma habitação. E a pergunta que sobe ao nosso coração nessa noite: quem é o morador dos hábitos que nós estamos imprimindo na vida? Porque todo hábito gera uma habitação, e alguém vai morar aí. Se for mentira, o pai da mentira vai morar. Porém, se for honestidade, sinceridade, caráter, respeito, carinho, amor, compreensão, nós atraímos com os nossos hábitos a presença do nosso Deus. Se for louvor, a Bíblia diz que Ele habita no meio da adoração. Para terminar, em terceiro lugar, esse texto nos fala entrelinhas do poder do Espírito Santo. O que está nas entrelinhas? Existem as linhas, existem as entrelinhas. Porque você não tem uma informação clara e direta acerca do poder do Espírito Santo nesse texto. Por que esse texto então também nos fala sobre o poder do Espírito Santo capacitando a igreja para ser a igreja como ela precisa ser? Porque nesse episódio, em Lucas capítulo 7, nós estamos diante de Jesus Cristo, o homem. O homem, Jesus Cristo, o homem. Eu não quero discutir sobre isso, mas algumas pessoas dizem assim: Jesus era 100% homem e 100% Deus. Bom, é uma matemática que qualquer matemático pode dizer: não existe 100% é 100%. Ou é 50% ou é 50%. Mas algumas pessoas dizem: era 100% homem, 100% Deus. Não vou entrar na discussão. Mas aqui, irmão, Jesus era homem. Senão a gente teria que discutir João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí? O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. A palavra que era Deus se fez carne. Melhor, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, que Cristo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou a si mesmo e fez a si mesmo de nenhuma reputação, assumindo forma humana e a semelhança de um homem, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso a necessidade de lermos Mateus capítulo 4, que diz que quando Jesus foi batizado por João, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Através de uma pomba? Não, em forma corpórea de uma pomba. E ele foi ungido com o Espírito Santo. Portanto, tudo que Jesus fazia por intermédio do Espírito Santo. Um homem comum não pode dizer ao paralítico: levanta e anda, e ele andar. Duvido. Um homem natural dizer ao paralítico: levanta, toma o seu leito e vai para casa, não faz. Só faz
pelo poder do Espírito Santo. Foi assim em Betesda com Jesus em João capítulo 5, como também foi assim em Atos capítulo 3 com Pedro e João, quando eles estavam indo para o templo orar, às 3 horas da tarde. Tinha um aleijado paralítico assentado ali pedindo esmola, em frente à porta chamada Formosa. Então Pedro e João disseram: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Através de quê? Do poder de Deus. Foi assim com Paulo, em Atos capítulo 14, na cidade de Listra. Quando ele viu que o paralítico estava pronto para ser curado, ele disse: você está pronto, levanta, vai para a tua casa. Um homem natural não diz ao paralítico: levanta e anda, mas pelo poder do Espírito Santo, sim, ele pode fazer. O homem não pode dizer a uma pessoa morta: ressuscite, levante e volte. Mas em João capítulo 11 nós encontramos a bela história de Lázaro, de Betânia, do qual Jesus, depois de 4 dias, disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Mas não foi assim apenas com Jesus, foi assim com Pedro. Em Atos capítulo 9, quando ele chegou em Jope, na casa de Dorcas, encontrou aquela menina morta, pediu para todo mundo sair e clamou pela vida, e a menina ressuscitou. Foi assim com Paulo, apóstolo, em Atos capítulo 20, quando ele chegou na cidade de Troade, e Eutico caiu do 3º andar abaixo, caiu morto. Paulo desceu, orou pelo menino, abraçou o menino voltou à vida. Como? Pelo poder do Espírito de Deus. Por que esse texto, para a gente encerrar, fala sobre o poder do Espírito Santo? Porque Simão não disse nada. O fariseu não disse nada, ele apenas pensou, cochichou na alma. Ô João, dizendo assim: não, se esse homem fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher é pecadora. Não disse nada, só pensou, mas pelo poder do Espírito Santo, Jesus disse: Simão. A Bíblia diz que Jesus respondendo a Simão, respondendo o quê? É o poder do Espírito Santo que revela, né? Não há possibilidade de a gente ser igreja, como igreja precisa ser sobre a face da terra, se não for por intermédio do poder do Espírito Santo. É Ele que está entre nós, é Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus de Nazaré ao 3º dia. É o Espírito Santo que desceu no dia de Pentecostes, capacitando leigos a falar em outras línguas e outras pessoas escutarem naquele dia, serem batizados quase 3.000 almas para a glória de Jesus. É o Espírito Santo que está no meio da igreja, impulsionando a igreja, avivando a igreja, acordando a igreja, sacudindo a igreja para esta hora final em que o Rei está voltando. É o poder do Espírito Santo que diz a Jesus: ele está cochichando na alma. Diga para ele que essa mulher, ela vai para casa salva hoje, que ela vai para casa perdoada hoje, que ela vai para casa hoje alegre e feliz, porque ela te encontrou e encontrou consciente de que foi muito perdoada e entregou tudo. Diga para ele: o Espírito Santo é maravilhoso, irmão. Eu estou tentando te dizer que é a maior furada você tentar existir e viver sem o Espírito Santo. É a maior furada você tentar um casamento feliz sem a presença do Espírito Santo. É a maior furada tentar criar filhos sem a presença do Espírito Santo. É a maior furada tentar tocar um negócio sem a presença do Espírito Santo. Mas se você colocar a presença do Espírito de Deus, meu irmão, se prepare, você está prestes a viver os melhores dias da sua vida para a glória de Deus, para a edificação da igreja e fortalecimento desse povo em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos encerrar. Pastor Gelson fazendo aqui isso finalmente. Amém, pastor? Pode ser ouvir isso também. Vamos estar de pés. Existe um verso em 1 João, capítulo 1, verso 8, dizendo que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E a questão toda não é nem quem pecou mais ou menos. A questão é você
Tem recebido o perdão de Deus, a graça de Deus, tem recebido Jesus. Tem gente que é possível ter pecado menos do que nós, mas não tem essa consciência de que precisa ser perdoado, precisa receber Cristo, precisa receber o perdão. E por pecados que seriam menores do que muitos outros, muitos se perderão porque não receberam o perdão, não receberam a graça de Deus. O grande segredo está em Cristo Jesus, a graça de Deus revelada ali na cruz do Calvário, o perdão de Deus através do sangue dele a todos nós, e quem recebeu Cristo sabe o que significa isso. Nesta noite você tem essa consciência. A Bíblia, ela declara que todos nós fomos encerrados debaixo do pecado, e todos nós dependemos desta graça. Você receba esta graça, receba Jesus na tua vida, entenda e viva nessa esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Põe a mão sobre o teu coração e chorar com você, por você, pelo teu lar, pela tua família, Pai. Nós entramos mais uma vez diante da tua presença, e quando invocamos o teu santo nome, é na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo que se entregou por todos nós ali na cruz do Calvário. A tua palavra declara que ele morreu por causa dos nossos pecados, e nele nós somos perdoados, nele nós somos santificados. Através desta maravilhosa graça revelada em Cristo Jesus, recebemos a presença, a companhia do Espírito Santo, que nos ensina todas as demais coisas. E nesta noite nós queremos te glorificar e te bendizer por tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração nesta noite, tem nos falado, tem nos comunicado a cada dia. Te glorificamos por teu cuidado para conosco. E eu peço que por essa misericórdia que se renova a cada manhã, por essa superabundante graça que o Senhor tem derramado sobre toda a terra, que de alguma maneira o teu Espírito possa comunicar essas verdades eternas em cada coração, em cada família que se representa neste lugar. A tua palavra declara que o teu próprio Espírito convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. Então faz, ó Espírito Santo, a tua obra maravilhosa na vida de cada família, de cada lar, dos de perto, dos de longe. Tenha misericórdia de nós, Pai. Assim como Jesus Cristo ouviu a voz do pensamento e deu uma resposta assim: o Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor percebe todas as coisas que estão nos corações nesta noite. Que o Senhor possa prover, Pai, direção, visão, cura, libertação. Traz para fora aquilo que está oculto no coração, para que não sejamos enganados, mas venhamos enxergar o caminho estreito por onde precisamos andar para alcançarmos esta vida abundante, maravilhosa que só há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor possa fazer, como foi dito nesta noite, fluir um rio de águas vivas de dentro de cada coração, de maneira que esta presença incomparável do teu Espírito seja uma realidade em cada vida neste lugar. Eu quero entregar cada vida nas tuas mãos, pedir sobre todos o teu perdão e a tua misericórdia. E o Senhor que sonda corações, o Senhor que conhece as intenções, os pensamentos, venha, Pai, agir de maneira que sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé, pela ação da maravilhosa graça do Senhor nas nossas vidas, pela ação bendita do teu Espírito. Eu quero te louvar por esta reunião, por esta porta que se abriu neste lugar, e pedir que a bênção do Senhor seja sobre todos, Pai. Pedir a tua misericórdia sobre todos neste lugar. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, pedindo sobre todos nós,
o teu perdão, a tua graça, o teu favor, em nome do Senhor Jesus. E você que concorda com essa oração, diga amém. Diga graças a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada. E na próxima segunda, Deus permitindo, estaremos novamente aqui. Não rejeite a graça, não rejeite o perdão, não rejeite Cristo. Ele é o único caminho de volta para Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe. Faz assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe. Está encerrado, na paz de Cristo. Glória a Deus.